Programa Conversas por Kelvin Margonar. Inscreva-se no canal. Como que foi essa mudança total de vida praticamente aí que vocês tiveram pós o diagnóstico da criança? É terrível, né? Essa é a palavra. Eu costumo falar assim, um tsunami. E eu falo assim, até você entender o tsunami que atingiu a sua casa. Eu, pós-diagnóstico, como eu disse, eu não tinha a menor ideia, né? Meu filho foi indicado da pelo pediatra para neuropsicóloga sem eu saber o que eu estava procurando, né? Aí que eu comecei a falar, opa, tem alguma coisa errada, mas eu não sabia. E quando eu recebi o diagnóstico, o chão simplesmente abriu aos meus pés. Eu fiquei uma semana no ar, sem saber, sem entender o que tinha me atingido. Mas eu conseguia levantar, eu conseguia fazer o que eu tinha que fazer, os afazeres da casa, trabalhar, em busca de profissionais que eu nem sabia o que era, eu nem sabia o que era uma TO, né? É onde que eu acho, onde que tem. Então eu fiquei uma semana no ar, mesmo assim, procurando atender a necessidade dele. Depois de uma semana no ar, uma semana próxima, eu fui buscar informações. De dia eu fazia tudo o que tinha que fazer, da mesma forma, do mesmo jeito. E durante a noite eu ficava o tempo todo lendo e buscando informações. E na próxima semana, somente, eu me permiti a semana inteira chorar. Né? De noite também, durante o dia, eu fazia tudo que tinha que fazer, do mesmo jeito. E à noite eu me permitia chorar, né? Porque depois de uma semana buscando, aí eu entendi o que era que tinha me atingido. E só aí eu tive, 2 semanas depois eu entendi o que é luto, né? Essa palavra é muito pesada, as pessoas podem não entender, achar que assim, nossa, elas não gostam dos filhos, nossa, elas não amam eles mais. Não é isso, tá? Realmente, o luto ao qual a gente se refere é de reaprender, de receber um filho novo e aquele simplesmente deixou de existir. Aquele na nossa cabeça, não o filho físico. O filho continua aí com as mesmas necessidades e, aliás, com novas necessidades. Surge um filho novo e a gente vai reaprender. Toda a casa passa por uma reestruturação. A força, né? A força, a partir de agora, vocês vão ter que aprender a lidar. Vão ter que aprender como educar esse filho. Eu tinha um outro filho, um neurotípico, e eu tive que aprender como educar aquele outro ser que era totalmente diferente do outro. Eu tive que descobrir que, da forma que eu estava fazendo, estava totalmente errada. Eu tinha que realinhar totalmente a casa, reestruturar a casa. Então, assim, o diagnóstico, ele é aterrorizador quando ele chega. E até passar essa fase que você tem que se permitir, né? Hoje eu sei que a gente tem que se permitir chorar, tem que se permitir ficar triste mesmo, mas nós somos mães. Nós somos mães e com toda a força dessa palavra a gente se levanta todos os dias e faz o que tem que ser feito. A questão do luto, para mim, foi um pouquinho mais intensa. Porque eu idealizava aquela menininha super vaidosa, que gostava de dançar, que poderia gostar de dançar, que puxaria a mim e tal. E aquilo tudo caiu por terra. E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa da neuro foi pesquisar o que era autismo. E a primeira coisa que apareceu para mim foi lá que autismo não tinha cura. Aí, a partir daquele dia, eu chorava dia e noite. E pesquisava e lia dia e noite. E eu não lembro, eu dava aula numa escola particular e eu não me lembro de como eu passei aqueles longos 3 meses do meu luto. Eu lembro até que quando eu, assim, caí em si, eu falei, não, agora eu tenho que levantar minha cabeça, porque é pra vida toda e eu tenho que parar de chorar, porque eu ficava revivendo a Lorena antes da regressão. Aquela bonitinha, bebezinha que dançava, que imitava e tudo. Eu falei, não, tem que erguer a cabeça e parar de ver foto, parar de ver vídeo, parar de ficar chorando nos cantos e ir pra frente, porque é isso que é pra vida toda.
E eu lembro que eu fui chamada pela diretoria da escola e eles iam me mandar embora, porque eu não estava mais rendendo, né, na escola. E aí eu fiquei, assim, super assustada. Mas ele foi conversando, aí falou, não, você está passando por um momento difícil, vamos, né, dar uma ripada aí, acorda, vamos, né, ser a Leiliane de antes. Mas eles precisaram chamar a minha atenção, porque eu respirava autismo, era o tempo todo. Você encostava em mim para conversar, eu só falava sobre autismo. Era a família só sobre autismo, tudo sobre autismo. E depois que caiu a ficha, que eu parei com isso, que eu me permiti, assim, conversar sobre outros assuntos, viver outros áreas, assim, aí eu comecei a ficar doente. Aí começou a aparecer tudo que você imaginar, mas é da parte emocional, é coluna, é uma tontura, a ansiedade, a depressão, o sistema imunidade baixa, e comecei só a ficar doente. Aí eu resolvi dar um tempo para mim, tirar um tempo, falar, vou parar de trabalhar, vou ficar pelo menos 1 ano em casa cuidando dela, né? Porque ela também entrou numa fase mais agressiva. Falei, agora ela precisa muito de mim. E aí, para minha sorte, entrou a pandemia, né? Aí não teve jeito de descansar e nem de tirar minha sorte. Entrou a pandemia e aí criança dentro de casa, uma, assim, mais agressiva, mais diferente, destruindo tudo que tinha dentro de casa, não podia sair dentro de casa. Sei que teve uns dias que eu surtei sim, porque a minha cabeça já não aguentava mais, eu não podia sair, eu não podia, era ali dentro de casa só, e tinha dia que eu me via louca, que eu só queria ficar dentro do quarto. Foi difícil, graças a Deus passou, mas a gente, assim, a casa vira de pernas pro ar. Eu, como é a primeira filha, né, eu só imaginava uma casa com uma filha típica, né? Agora, em casa, pelas paredes, tem figuras, né, de agendas, figuras no banheiro, é uma casa típica. Mas a gente vai se reconstruindo, né? Cada vez mais a gente vai tentando aí se reerguer, vai tentando se cuidar, né? Tentando fazer terapia, ter as mães, né, amigas que acolhem, porque é importante também. Assista o episódio completo clicando no card ou no primeiro link da descrição.